E aí, pessoal, vamos falar sobre um suplemento que é vendido. Ele é preconizado como um ótimo queimador de gordura, perda de peso, que é o Forcicolin. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse suplemento e sobre algumas evidências científicas para mostrar se existe ou não essa associação. Não é apenas utilizados como um redutor de gordura corporal, mas já que ele tem uma ativação, um metabolismo até que meio que semelhante do que a cafeína, às vezes ele é prescrito junto, em conjunto, como um estimulante para induzir mais essa termogênese e, consequentemente, essa lipólise, a quebra de gordura durante o exercício físico. Então é comum você encontrar, por exemplo, como base de uma fórmula a cafeína. Só que alguns indivíduos, quando usam a cafeína, sentem uma agitação, não ficam muito contentes com os sintomas associados. Então é normal ter uma associação da cafeína junto com a taurina, porque a taurina ela consegue reduzir essa agitação da cafeína. Se não funcionou e esse paciente, esse indivíduo ainda quer buscar algum estimulante para ter ânimo para um treinamento, por exemplo, aí é substituído a cafeína e a taurina pela teacrina. Agora, aquele indivíduo que toma cafeína e não sente muita coisa, respeitando a dosagem de 3 a 6 miligramas por cada quilo de peso, já fiz diversos vídeos sobre cafeína, às vezes é normal associar com ioimbina, né? Então, associação de cafeína mais ioimbina, potencializando os efeitos dessa via que a cafeína está trabalhando. E até mesmo como uma cereja do bolo também trabalhando em uma outra etapa desse processo, mas na mesma via, né, na via do AMP cíclico, que vai induzir o aumento dessa beta-oxidação, dessa lipólise, poderemos incorporar, por exemplo, o Forcicolin. Então, uma sugestão de prescrição de um pré-treino, por exemplo, para induzir uma termogênese maior e também gerar um estímulo maior, poderemos, por exemplo, suplementar cafeína como base, por isso que ela está em destaque. Colocamos 150 miligramas, uma dosagem baixa, junto com ioimbina para potencializar esse efeito e o Forcicolin para potencializar esse efeito que já está potencializado. Aqui você vai perceber ao longo do vídeo que as dosagens prescritas pelos artigos citados é uma dosagem muito maior do que 150 miligramas, chegando aí de 250 a 500 miligramas, né? Duas tomadas de 250 miligramas ao longo do dia. Mas eu gosto de trabalhar às vezes com uma dosagem mais baixa, porque se o paciente não tem efeito, ele só dobra a dose. Agora você começa com uma quantidade bem elevada e ele já sente muita coisa que ultrapassa aquele limiar que a gente chama de um limiar mais saudável, que não tem uma sintomatologia por trás, ele tem que descartar o suplemento, tá bom? Então, falando sobre o Forcicolin, basicamente ele é como se fosse um derivado obtido das raízes de uma planta indiana conhecida como Coleus forcicoli, e basicamente, que nem citado, ele tem esse efeito de acordo com o marketing da redução de gordura corporal e perda de peso. Quando você pega sobre os estudos, o mais atual que nós temos associados com essa temática da redução de peso foi feito em ratos em 2021, né? Procurando na lista do PubMed, foi verificado que os ratinhos que eram induzidos numa dieta extremamente rica em gordura, induzindo o ganho de peso, e quando foi separado esses ratinhos em dois grupos, um que adicionava o forcicolin e o outro que não adicionava ao longo desse trajeto, foi verificado que o grupo que foi suplementado com forcicolin conseguiu reduzir os níveis de glicemia, então ter uma atuação na resistência à insulina e os níveis, os tamanhos das células de gordura daquele grupo que foi suplementado era menorzinho. Então conseguiu sim. Nesses ratinhos específicos, no artigo de 2021, foi verificado que a suplementação de Forascorin, mesmo em uma dieta que estaria induzindo o ganho de gordura, ela conseguiu lentificar e reduzir, às vezes, a intensidade desse ganho de peso, tá bom? Quando você pega artigos em humanos, teve um artigo em 2015, foi um dos artigos mais atuais relacionados sobre essa temática, mas é um artigo antigo, né? Cerca de 8 anos atrás. Então, basicamente, esse artigo foi verificado com indivíduos que eram obesos. Eles estavam obesos e foram divididos em dois grupos. Um grupo que suplementava 250 miligramas de Forskolin duas vezes por dia, 30 minutos antes das grandes refeições, ou seja, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. E como grupo de comparação, tínhamos o grupo placebo, que suplementava 500 miligramas, na mesma ideia, 250 miligramas depois, antes do almoço, 250 miligramas antes do jantar, que era de maltodextrina, durante 12 semanas, tá?
E qual foi o interessante? Que aqui eles fizeram diferente dos ratinhos, eles associaram a suplementação de forcicolin junto com uma dieta de restrição calórica que estimaram o gasto energético e submeteram um déficit de pelo menos 500 calorias por dia. Se eles praticavam atividade física, era para ser feita a manutenção dessa atividade física, não fazer nem mais nem menos, tá bom? Como resultado desse artigo de 2015 relacionado sobre a suplementação de forcicolin, quando você pega comparativo de peso, mesmo ele sendo mostrado no marketing como um potente queimador de gordura e redutor do peso, você percebe que não existiu uma diferença muito significativa do grupo placebo para o grupo forcicolin. Ambos perderam peso porque estavam em um déficit energético, só que o Forskolin induziu um aumento, uma redução de apenas 100 gramas a mais desse peso, tá bom? Quando você pensa sobre circunferência de cintura, você teve uma redução maior no grupo suplementado, quase aí 20%, mais do que 20% a mais do que o grupo placebo, uma redução de 4,5 centímetros dessa circunferência. E uma coisa que foi verificado foi o aumento do HDL. Você também teve um aumento maior, né, mais ou menos em torno de 33% a mais desse HDL em comparação ao grupo placebo. Para quem não está familiarizado com o colesterol HDL, ele é um colesterol que ele basicamente ele vai faxinar suas artérias e coletar esse colesterol ruim e devolver para seu fígado. Então, níveis normais, ideais de HDL são sugeridos para proteção das suas artérias e do seu endotélio e evitar ataques cardíacos, tá bom? Mas o que foi analisado mais importante do que a redução do peso, que você percebeu que não é um grande, de acordo com esse estudo, não é um grande responsável a suplementação, eles verificaram que o grupo que suplementou Forskolin conseguiu reduzir os níveis de insulina basal, ou seja, o esforço do seu pâncreas em resposta a todo o alimento que está sendo submetido. Então, quando você pega marcadores importantes como a insulina e o HOME-R, que é um ótimo marcador para verificar a resistência à insulina, você teve um aumento no grupo que fez apenas o déficit energético, mas aquele que fez o déficit associado com o Forskolin teve uma boa redução dos níveis de insulina e HOME-R. Então, talvez seja interessante a suplementação de Forskolin não para intensificar uma redução, uma perda de peso, mas talvez para corrigir uma possível resistência à insulina que estava instalada nesse seu paciente, nesse seu indivíduo, se ele tem alterações nos marcadores relacionados sobre isso. Níveis de insulina, níveis de glicemia, níveis de hemoglobina glicada, níveis de HOME-R, se foi pedido, se foi investigado um pouquinho mais sobre essa resistência. Tá bom? Outra coisa que também foi verificado sobre a suplementação de Forskolin, que no início da primeira semana você tinha o grupo Forskolin que consumiu um total de 2.051 calorias e depois de 12 semanas esses indivíduos chegaram a consumir 1.607 calorias, ou seja, teve uma redução de 444 calorias, diferente do grupo placebo que teve uma redução apenas de 131 calorias ao longo desse processo, ou seja, foi verificado também que essa suplementação conseguiu modular a questão do seu apetite, fazendo você sentir menos fome. Quando você sente menos fome, fica mais fácil de você seguir a dieta ao longo desse processo e provocar uma redução muito mais crônica e não de uma forma aguda. Aqui, para mostrar por parte final, um artigo de 2022 mostrou que talvez não seja um suplemento, mesmo sendo natural, das raízes indianas, talvez não seja um bom suplemento para gestantes, tá? Porque foi verificado algumas alterações em hormônios placentários quanto à sua suplementação. Então, sobre o suplemento Forskolin, foi verificado que relacionado sobre redução de peso, ele não é um forte aliado, talvez possa entrar como uma molécula de estimulante associado com a cafeína e ioimbina para potencializar os efeitos, se essa é a intenção, o efeito de você melhorar a sua energia durante o seu treinamento, mas dificilmente vai provocar uma termogênese muito mais elevada. Tá bom? Tem mais associações na literatura, mesmo sendo vendido como um queimador de gordura, tem mais evidências na literatura como um potente aliado na redução da resistência à insulina, tá bom? Então, esse é sobre o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.